Por isso, nosso bate-papo, ou nosso papo no Legislativo de hoje, nós vamos falar sobre este tema. É o Dia Nacional contra o Tabagismo, de combate ao tabagismo. E o Dia Nacional de Combate ao Fumo foi criado em 1986 pela Lei Federal 7.488, com a finalidade de reforçar as ações nacionais de sensibilização, conscientização e mobilização para os danos e prejuízos ocasionados pelo uso do tabaco. Hoje, o tabagismo é considerado a principal causa de morte evitável em todo o mundo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, o seu consumo provoca, por ano, a morte de 8 milhões de pessoas no mundo, o que corresponde a mais de 19 mil mortes por dia. Desse total, em torno de 7 milhões de mortes são resultados do hábito de fumar, e 1,1 milhão e 200 mil pessoas morrem pelo simples fato de conviverem com fumantes. No Brasil, os números também são alarmantes. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, INCA, estimam-se que a cada ano 200 mil pessoas morram precocemente devido às doenças originadas pelo tabagismo, como câncer de pulmão, doença coronariana, doença pulmonar obstrutiva crônica e doença cerebrovascular. Para se ter uma ideia dos prejuízos causados, são 57 bilhões de reais com doenças, perda de produtividade e mortes prematuras. Ou seja, enquanto a arrecadação com a venda de cigarros no Brasil chega a apenas 13 bilhões de reais, os custos indiretos, 17,5 bilhões, e custos médicos diretos, 39,4 bilhões, somam 57 bilhões gastos ao ano. Uma diferença de 44 bilhões a mais do que o arrecadado com impostos pagos, na imensa maioria, por quem trabalha e não fuma. Tem outro agravante. Muitas das mortes por Covid poderiam ter sido evitadas. E que tal, né? Responsabilizarmos também a indústria e o comércio do fumo pelas mortes por Covid-19. Portanto, a nossa conversa no Papo no Legislativo de hoje é sobre este tema e será com o pneumologista Dr. Renato Matos, especialista pela Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia e mestre em pneumologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O Dr. Renato Matos é certificado pela AIR, é isso, doutor Renato? Para leitura de pneumoconiose. Isso, na aplicação, né, da Classificação Internacional das Radiografias de Pneumoconiose. É isso? Isso é uma certificação que é feita a cada 4 anos, certificação internacional, para que nós mostremos capacitação de fazer leitura desses exames. E o ILO 2000, né? É isso? O ILO seria a classificação que nós aprendemos a usar para fazer essa leitura. Certo. E é associado também à Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, a Associação Catarinense de Pneumologia e Tisiologia, Sociedade Torácica Americana e Sociedade Respiratória Europeia. Correto? Pesquisasse isso bem. Muito bem. Atuando profissionalmente em Criciúma, é também médico e responsável pelo serviço de função pulmonar do Hospital São João Batista, em Criciúma. Está correto? Isso. Muito bem. Doutor Renato, olha, primeiro, muito obrigado por ter aceito o nosso convite de estar aqui no nosso Papo do Legislativo de hoje, para a gente falar sobre esse assunto que, a meu ver, e ao ver de todos, eu acho que de uma grande maioria, é extremamente preocupante, né? E causa um impacto muito forte, né, na sociedade, o uso do fumo. Então, muito obrigado aí pela presença aqui no nosso Papo no Legislativo de hoje. Eu queria iniciar conversando aí com o senhor sobre esse tema, perguntando o seguinte: por que as pessoas assim têm tanta dificuldade para parar de fumar? E qual é o efeito, né, que o tabaco tem ali, né, que impede a pessoa a cessação?
Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite. Eu não podia deixar de comparecer. Fez um trabalho fantástico nessa área há décadas, vem batendo nessa relação de tabagismo, drogas em geral. Muitas pessoas morrem em função dessa doença. Eu até tenho um dado um pouquinho diferente do teu. Agora, no dia 27 passado, teve uma audiência na Câmara, na sessão que está correndo sobre a mudança na parte de legislação tributária. E a Sociedade Brasileira de Pneumologia também compareceu. E os números que são dados pela sociedade é que a arrecadação direta é na faixa de 12 bilhões, equivalente ao que fez ali, e o custo seria 125 bilhões. Então, de cada R$1 que nós arrecadamos, nós como Estado arrecadamos, nós gastamos 10. Então, do ponto de vista econômico é uma conta absurda. Então, achar que o imposto recolhido sobre cigarro é um bom negócio, é um péssimo negócio, né? Nós perdemos muito em função disso. E nessa mesma audiência, foi chamada a atenção que no Brasil hoje morrem diariamente em torno um pouco mais do que 600 pessoas. Meu Deus. Isso se nós compararmos hoje com o Covid, é o que nós mais ou menos estamos vendo hoje, doenças relacionadas com o tabaco. Tumores, doença pulmonar obstrutiva crônica, doenças cardiovasculares, a gente vai conversar em seguida. Então, hoje é uma perda imensa do ponto de vista financeiro e é uma perda imensa do ponto de vista de saúde pública, com certeza, em função do tabagismo. Em relação ao teu questionamento, o tabagismo é interessante. Quando eu tinha 15 anos, né, Maneco, nós tínhamos uma idade parecida, eu tinha vergonha porque não fumava. Eu praticava muito esporte, fazia atletismo, e eu me sentia meio deslocado quando ia numa festinha e não fumava. Nós éramos vistos como uma pessoa assim, meio fora do padrão. E felizmente isso mudou, né? Hoje existe uma percepção da sociedade, trabalhos como tu tem feito, tem mostrado para as pessoas que realmente o feio é fumar. Então, hoje o fumar já é visto de uma maneira até deselegante em certos locais. Então isso mudou muito. A preocupação maior é que pessoas que têm menor acesso à cultura, à educação, estão fumando mais. Existem algumas situações, nós vamos conversar certamente à frente hoje, que a indústria está trabalhando no sentido de criar vício em pessoas jovens. A história do cigarro eletrônico, que não faz mal. Então, isso faz com que o adolescente, achando que vai ter um cigarrinho tranquilo, um cigarrinho que não vai fazer mal para ele tem nicotina. E boa parte dessas pessoas vão ter problemas também. Então, existem doenças as mais variadas possíveis. Na minha área, especificamente, existe uma doença que nós chamamos de doença pulmonar obstrutiva crônica, uma mistura de bronquite crônica e enfisema, que o percentual de fumantes apresenta e que realmente traz uma alteração na qualidade de vida absurda. São pessoas, eu sempre digo, essa pessoa não trabalhou a vida toda, quando está chegando naquela fase mais tranquila, vai se aposentar, já pode curtir um pouquinho mais os netos, ele vai gastar boa parte do que ganhou em medicamentos, em oxigênio. Então, é um final de vida extremamente sofrido. Então, cigarro é uma coisa que realmente tem que ser banido da nossa sociedade. Ela traz prejuízos para a saúde da população de forma evidente e também o que nós temos de ganho em função financeira, nós perdemos muito mais no tratamento dessa doença. Mas as principais doenças, além do câncer, como a gente já citou aqui, quais as principais doenças que realmente acometem a pessoa que é fumante? Dois órgãos mais comprometidos, né, a parte são os tumores, pulmão e doenças cardiovasculares. Tumores não só do pulmão, boca, esôfago, pâncreas, bexiga, alguns tipos de linfoma. Existe uma relação direta com o tabagismo. Interessante, eu gosto muito de história, né? E até a década de 50 não se sabia, já existia alguma evidência, mas não sabia que o cigarro fazia mal.
cigarro, inclusive, nas cortes europeias, ele era usado até como medicamento, né, como uma coisa que calmava as pessoas, que poderia, inclusive, em alguns artigos, que ele ajudaria a acalmar a tosse. E até 1900, o câncer de pulmão era uma doença extremamente rara. A partir de 1900, né, eles foram aparecendo mais, e existiam alguns trabalhos que mostravam alguma associação, mas realmente a associação entre tabagismo e câncer de pulmão, especificamente, ele foi definido ali em torno de 1950, 55, por dois pesquisadores britânicos. Na época, eles enviaram cartas para em torno de 30 mil médicos na Inglaterra e acompanharam esses médicos durante 5 anos. E viram que realmente a incidência de câncer de pulmão era imensamente maior. Daquele percentual de pessoas que responderam ao questionamento, dezenas haviam morrido de câncer de pulmão, nenhum deles que havia morrido era não fumante. Então foi um trabalho que chamou Doyle e Hill, são dois pesquisadores que ficaram famosos, esse é um dos maiores artigos da área de medicina. Então a gente realmente descobriu de uma maneira mais evidente, e ainda teve muita, a indústria do cigarro tentou minimizar esses achados, achando que os trabalhos não tinham consistência suficiente, mas realmente nós ficamos tendo dados mais confiáveis que o tabagismo causa câncer de pulmão a partir da década de 50. Eu atendo no consultório ainda hoje, mas é que interessante, pessoas que têm lá seus 80 e poucos anos, que começaram a fumar com 6 anos de idade, 7 anos de idade, e tem doenças pulmonares extremamente severas. Imagina a pessoa começar a fumar já naquela fase que o pulmão está em desenvolvimento. E era comum, a gente conversa, tu imagina hoje um neto, alguém com 6, 7 anos fumando, é uma coisa que seria absurda. Mas naquela época os próprios pais ensinavam a acender o palheirinho do pai. Aí a pessoa começava a acender o palheirinho e criava a dependência. Então a gente vê isso com bastante frequência ainda, uma coisa que hoje seria um absurdo, mas crianças com 5, 6, 7 anos já começando a fumar. Felizmente essa cultura mudou, evidente que existe também uma pressão da indústria muito grande ainda. Hoje uma época muito mais complicada, né, Maneca? Na época, quando nós éramos jovens, Hollywood, os atores mais bonitos, as mulheres mais bonitas, todas... Era muito glamorizado o cigarro, né? De modo muito charmoso. Então isso também hoje, então essas campanhas, felizmente, nós conseguimos no Brasil proibir o cigarro em locais fechados. Nós lembramos na época que isso aqui deu um monte de problema. Diversas pessoas eram contrárias, achando que a gente estava limitando... Cerceando a liberdade individual. Mais ou menos, eu lembro assim, mais ou menos como o uso de máscara hoje. Sim. Né? Então, um lugar fechado tem que usar máscara, um lugar fechado não pode fumar. Mas houve realmente um trabalho muito bem feito na época e felizmente nós conseguimos. Eu acho que uma pessoa chega hoje no restaurante fumando, as pessoas no entorno já vão se sentir mal em função disso. Então, são doenças extremamente incapacitantes. A doença pulmonar obstrutiva crônica são doenças extremamente complicadas, porque não é assim, tive um infarto, uma dorzinha morreu. Sofreu, mas não é uma coisa complicada do ponto de vista de sofrimento a longo prazo. Não estou dizendo que seja uma doença importante, evidente, mas esses pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica, que é o DPLC e enfisema, são anos, décadas de sofrimento. Pessoas que vivem presas a um tubo de oxigênio. E o cigarro realmente causa uma dependência. Nós temos alguns pacientes que têm doenças pulmonares extremamente graves, que fazem uso de oxigênio 24 horas por dia e continuam fumando. Eu conheci um caso. Tirava a máscara do oxigênio para botar o cigarro para fumar. Agora, em que momento, doutor Renato, a partir de quanto tempo depois começam a aparecer os sintomas ou mesmo as doenças decorrentes do fumo? Décadas. Mesmo hoje? Mesmo hoje. Porque a gente sabe que o cigarro também causa uma modificação genética, né? Uma alteração genética, né, na célula. Isso não acelera assim, o aparecimento dos sintomas das doenças? Não? As doenças pulmonares, né, elas
DPOC, elas são câncer, elas são doenças na faixa que a pessoa começa a ter sintomas, geralmente na faixa de 50, 60 anos de idade. Então existe um período de latência muito grande, e esse é um problema. As pessoas não se dão conta que estão tendo problema e tem uma tossezinha, as pessoas, isso é uma tosse normal do cigarro. Tosse nunca é normal. Então, não existe tosse normal do cigarro. Então, uma definição de bronquite crônica que se usa hoje são pessoas que tossem mais que 3 meses por ano em 2 anos consecutivos. Então, a pessoa fumar e tossir nunca é normal, né? Então, tossir tem que avaliar. E se é fumante, vai ter que ser feita uma avaliação importante. Uma mudança que acontece também, até alguns anos atrás, nós geralmente recebíamos os pacientes com câncer de pulmão em estágio avançado. As pessoas já iriam consultar porque eles estavam emagrecendo, com muita tosse, dor torácica, escarrando sangue. E são casos que geralmente não havia mais possibilidade de tratamento. Tanto é que nos últimos anos existe uma mudança nessa avaliação. Então, pacientes que fumam, nós chamamos anos-março. Então, uma pessoa que fuma 20 cigarros por dia durante 10 anos, a gente chama 10 anos-março. Fumou 20 anos, um carteira de dinheiro, fumou 10 anos, 2 carteiras, já dobra, 40 anos-março. Então, pessoas que fumaram mais de 40 anos-março devem anualmente fazer uma tomografia de tórax para que nós possamos detectar tumores em fases precoces. Assim como a mulher faz mamografia todo ano, depois de uma certa idade, para que a gente possa detectar, no caso da mulher, um nódulo que possa ser tratado precocemente. A mesma coisa, se nós detectamos um nódulo, uma tomografia, nunca raio-x. Quando o raio-x já está alterado, isso geralmente já é doença avançada. Então, nós conseguimos curar câncer de pulmão quando nós detectamos antes que haja qualquer tipo de sintoma e que a lesão ainda tenha um tamanho pequeno na tomografia. Então, isso é uma informação importante. Fumantes, vamos botar aí, se fumar uma carteira por dia há mais de 40 anos, ou 2 carteiras por dia há mais de 20 anos, essas pessoas devem anualmente fazer a tomografia. Existe um protocolo específico de baixa dose, para que não haja muita exposição à radiação. Hoje os equipamentos mais modernos conseguem dar muita segurança nesse aspecto, para que nós possamos descobrir câncer em fase inicial. Mas isso geralmente se descobre na faixa de 50, 60 anos de idade. Então existe um período de latência muito grande. Evidente, a pessoa já tem asma e fuma, os sintomas vão aparecer muito mais precocemente. Então essa talvez seja a situação mais complicada, que seria a associação do tabagismo com asma brônquica. São os pacientes que fazem as formas mais graves de doenças pulmonares. Eu já tenho uma doença de base, aí sim já tem uma alteração genética que deixa a sua via respiratória mais precoce. Associando ao tabagismo, a gente vai ter problema muito grande. Então, ninguém deve fumar. Agora, alguém que teve asma na infância ou que tem asma e fume, é certamente uma pessoa que vai ter problemas imensos nos anos, aí sim, mais precoces do que os nossos 40, 50 anos, que geralmente aparecem problemas. Os filhos de pais fumantes podem ter uma predisposição à asma? Não, a asma não, mas já se sabe que essas crianças têm mais infecções respiratórias, fazem mais pneumonia e podem, evidentemente, ter perda de função pulmonar em função disso. Então, e isso se agrava na medida que essas crianças tenham que conviver com os pais. Fumante passivo, isso é uma outra descoberta importante, né? Então, eu fumo, eu também não estou incomodando ninguém, eu no meu cantinho, só fumo em casa. Hoje não, você sabe que fumantes passivos têm problemas extremamente sérios. E isso nós acompanhamos, é o nosso dia a dia do consultório. Pessoas que nunca fumaram, mulheres geralmente, né, que os maridos fumavam no quarto e tinham doenças pulmonares importantes. Os nossos mineiros, Mané, boa parte deles que tem problemas respiratórios, eles decorrem mais do tabagismo do que da própria exposição à poeira do carvão. É evidente que a poeira é importante, mas nós com frequência encontramos pacientes que têm alterações extremamente leves do ponto de vista radiológico. Esse curso que a gente fez para fazer leitura de radiografias para pneumoconiose nos ensina isso. São pessoas que não teriam nenhuma alteração de
de função pulmonar e o fato de fumarem faz com que tenham doenças extremamente graves. E isso é uma coisa comum. Algumas décadas atrás era permitido, hoje a gente tem umas coisas que não dá para entender, era permitido que essas pessoas fumassem no interior da mina. E algumas dessas explosões que aconteceram eram pessoas que fumavam, né? Havia acúmulo de gás arrebentando. Aqui em Santana teve um acidente muito grande, né? E uma das causas que se alega é que tenha sido alguém que acendeu cigarro que tenha explodido. E eu atendi pessoas que trabalhavam nessa mina e era uma coisa normal naquela época, fumar embaixo da mina, dar uma descansadinha e fumar um cigarrinho aqui. E uma coisa... As pessoas nem se davam conta do risco. Não se davam. E assim, naquela época, boa parte deles, essas pessoas mais idade, não se sabia que o cigarro tinha todo esse impacto. Então, mesmo depois desses trabalhos do Dói e Gill, na meados da década de 50, ainda houve muito tempo, houve muito esperneio por parte da indústria do tabagismo, dizendo que não, esses trabalhos não, de maneira nenhuma, eles provavam que o cigarro fazia mal. Então, eles inventaram um monte de outras situações. Uma das teorias que eu sempre achei interessante, existem propagandas, posso mandar até uma fotografia, depois eu achei interessante, que mostrava que o cigarro seria um tratamento para essas pessoas que têm irritação na garganta. E eles alegavam que essas pessoas tinham câncer de pulmão não é porque eles fumavam, é que eles já tinham irritação na garganta e essa irritação na garganta já era o que fazia com que eles tivessem predisposição a câncer. O cigarro não teria nada a ver com isso. Então, houve uma série de informações distorcidas para mostrar que não, o cigarro não tinha nada a ver com isso. Mas, evidentemente, que até chegar... esses dados foram bem evidentes. Hoje ninguém mais discute essa associação. Eu, quando falo sobre esse assunto aí, sobre esse lobby do cigarro, aí, a gente para analisar também a questão hoje da maconha, né? O quanto eles estão assim fazendo toda uma apologia à maconha, e desconsiderando os riscos que ela traz, que nesse caso ainda além, porque a maconha ela também provoca câncer, né? Sim, pelo nível de alcatrão que ela traz, é isso? Nós temos pessoas que nunca fumaram, usaram maconha e têm doenças pulmonares extremamente graves por terem formalina em casa, por exemplo. Qualquer... Chamamos, né, o DPLC associado à inalação de biomassa. Então, qualquer tipo de fumaça que a gente inale, ainda mais se nós já tivermos uma predisposição, isso vai gerar problemas. Então, já existem trabalhos que a fumaça da maconha também, como qualquer outra fumaça, ela vai induzir a problemas respiratórios. Temos pacientes que têm asma grave, que fazem uso da maconha, tem muita dificuldade em parar e a gente tem muita dificuldade em controlar a doença. Então, existe realmente um perigo muito grande da ideia de normalizar essa situação. E aí o que me chama a atenção é essa questão. Tem essa questão física, né? As consequências físicas, mas também a mental, né? Que isso preocupa bastante. Hoje existe, são áreas que ainda estão sendo estudadas, existem evidências controversas. Na maconha existe um componente psicoativo, THC, e tem os canabinoides, que seriam um componente que não altera a função psicológica, né? Então, já existem alguns trabalhos que mostram, em algumas situações já estão provados, né, crianças que têm formas graves de epilepsia, mas aí é uma outra situação, né? Não tem o THC, é feito de uma forma diferente, geralmente é óleo. Isso já está aprovado no Brasil, inclusive, né, para ser importado, mas são situações diferentes, né? É uma formulação específica que não contém na sua composição o componente psicoativo. Estava lendo um artigo agora há poucos dias que encontraram uma substância na maconha 30 vezes mais potente do que o THC e 30 vezes mais potente do que o CBD. Hoje, essas mudanças genéticas aí, eles vão modificando essas substâncias, né? E parece que o componente não psicoativo
existe... Tem um fim terapêutico, né? Fins terapêuticos bastante interessantes, mas sem a mistura do tetraidrocannabinol. Renato, a visão, a articulação, as articulações, elas são também afetadas pelo uso do fumo, não? Pouco, Mané. Você pode ver alguma coisa, mas assim, que eu tenha alguma coisa mais específica, algum estudo relacionando a parte visual ou articular com o tabagismo... Os estudos que tem não são conclusivos. Não são conclusivos. Mas já tem essa... Assim, não tem nenhuma evidência que me dê hoje qualquer confiança para falar isso. Esses estudos, nós chamamos de estudos observacionais, são estudos que têm muitas variáveis. Então, assim, ele fumou, trabalhou na mina e tem muita dor articular, mas trabalhou na mina. Será que é o cigarro ou aquele trabalho forçado que ele fez durante muitos anos? Então, são fatores de confusão que é muito difícil avaliar isso. Agora, sim, que exista uma relação com problemas articulares especificamente ou visuais, eu não tenho nenhuma evidência que me dê confiança para falar sobre isso nesse momento. O álcool a gente sabe que tem uma diferença, né, na ação ali entre a mulher e o homem. O álcool tem uma... O cigarro também provoca, ele tem essa ação diferenciada para a mulher ou para o homem? O que nós notamos, também seria uma situação observacional a nível de consultório, tem algumas coisas escritas sobre isso, mas as mulheres que fumam, elas de modo geral têm mais dificuldade em parar com o tabagismo do que o homem. Isso é uma percepção. É mais a nível de dependência, então? A nível de dependência. Agora, que tem mais ou menos doença em função disso, então existem muitos fatores de... Câncer de mama, por exemplo, que é muito comum nas mulheres, será que não seria um fator de risco, o fumo passivo, por exemplo, ou mesmo o fumo... Câncer de mama, Manuel, eu nunca vi nenhuma relação, nunca li nada sobre isso, talvez haja, Sim. Mas que eu tenha lido relação do câncer de mama com isso, não. O que acontece nos nossos genes, nós temos alguns, nós chamamos de pro-oncogenes, são genes que, quando são modificados, eles fazem com que o processo de desenvolvimento de câncer aconteça. Então, o cigarro, por poder e alterando a nossa situação genética, ele pode realmente ligar esses oncogenes que estão inativos e, a partir daí, desenvolver um tumor. São possibilidades, mas assim, os tumores mais frequentes foram os que nós conversamos no início do programa. Muito bem. O cigarro ele vem sendo assim, muito usado por adolescentes, principalmente na forma vaporizada e aquecida, né? E existe também muito comentário aí acerca de que esse modo de fazer uso do cigarro, do tabaco, não é menos prejudicial do que fumar. Isso tem alguma... É uma coisa que interessante, agora a coisa já está mais ou menos definida, mas um tempo atrás se dizia o seguinte: qual que seria ideal que eu tivesse um cigarro com alto teor de nicotina, que a pessoa tivesse o prazer psicoativo e não tivesse alcatrão. As alterações relacionadas à doença são mais a parte de alcatrão. E aí, nesse aspecto, quando surgiu o cigarro eletrônico, está aí a situação. Pessoas que estão fumando o cigarro convencional, um monte de alcatrão, vai passar a usar o cigarro eletrônico, vai ter a sua nicotina e não vai ter problema. E se viu que isso é um caminho que não é adequado, porque essas pessoas, elas continuam fumando. O que é o ideal? Parou de fumar, parou de fumar. É a mesma coisa, não tem como um alcoólatra ou só tomar um copinho por dia, não tem isso. Então, quem fuma 20 cigarros por dia, 20 cigarros por dia. É muito difícil alguém que fuma no dia 5, no dia 10, no dia 30. Existe uma quantia da nicotina que o seu organismo precisa para se manter em equilíbrio. Então, o cigarro eletrônico, ele não faz com que a pessoa perca a dependência, ele continua sendo existe essa dependência, e a pessoa volta a fumar. Então, hoje, a impressão que se tem é que o cigarro eletrônico, como uma maneira de fazer tipo uma passagem entre o cigarro convencional e a parada, não é um bom negócio.
Então, nós temos que convencer as pessoas, né? Existem medicamentos que podem ser feitos, a gente deve começar na sequência, que a gente faça com que essa pessoa pare totalmente. Então, o cigarro eletrônico é como se fosse aquele alcoólatra que vai tomar só um copinho por dia. Não existe isso. Ou a pessoa larga o vício, ou vai continuar dependendo. Claro que no alcoólatra é diferente, né? É uma situação. Tem pessoas que conseguem até beber de forma socialmente aceita. As pessoas que são realmente alcoólatras, é tudo ou nada. O cigarro é tudo ou nada. As pessoas que fumam 20, 30 cigarros não tem que fumar um cigarrinho por dia. Isso é bem evidente. Já existe aí estudos que associam o fumo ao autismo. Qual é a consistência disso? Não há evidência científica adequada para isso. Com certeza não. Como conversei, né, são situações, a gente consegue provar alguma coisa em medicina quando a gente consegue fazer um estudo experimental. Vou pegar agora aqui o exemplo da cloroquina, que foi tão discutido agora há pouco. Como é que a gente descobriu que a cloroquina não funciona? Nós pegamos dois grupos de pessoas, dois grupos grandes. Essas pessoas recebiam uma cápsula muito semelhante. A pessoa que estava tomando não sabia se era cloroquina ou se era um placebo. Os médicos também não sabiam. É um terceiro grupo que vai analisar. Então, é um estudo experimental, né? A única diferença, as pessoas são escolhidas ao acaso, para que não haja um direcionamento. O pessoal da cloroquina vão pegar os mais novinhos, o pessoal do placebo pegar os mais velhinhos, mais gordinhos. Então, tem que ser tudo ao acaso. Então, em estudo experimental, nós conseguimos provar que existe não só uma associação, no caso, uma causalidade. Em estudo observacional, nós não temos essa possibilidade. Não tem como pegar um grupo de mães e dizer, essas 1000 mulheres vão fumar 20 cigarros por dia. Essas 1000 mulheres não vão fumar e nós vamos ver se vai ter mais autismo ou não. Isso, do ponto de vista ético, é uma coisa impossível de ser feita. Então, estudos observacionais existem imensas alterações e são muito perigosas, inclusive. Existe um dos grandes problemas que nós temos com as vacinas, foi um estudo que foi feito há alguns anos atrás na Inglaterra, que mostrava, entre aspas, né, dizia que o uso de vacinas, a vacina tríplice, estaria associada com autismo. Isso criou um celeuma muito grande. Eu vou fazer vacina se daqui a pouco o meu filho vai ser autista. E depois se viu que isso é um estudo absurdamente fraudado. Se descobriu que o autor principal ele estava fazendo parte de uma indústria que ia fazer uma vacina concorrente. Esse médico, inclusive, ele perdeu o direito de exercer a medicina. Foi publicado na revista Lancet. A revista Lancet já despublicou esse artigo. É considerado hoje um dos estudos mais chamativos no sentido como pode ser fraudado, como isso pode trazer problemas imensos. Então, esses estudos tu pode ter associação, né? Mais mulheres fumantes têm filhos autistas do que não fumantes. Agora, a associação não significa causalidade. Então, essa associação entre tabagismo e alteração... Tabagismo paterno, tá? Paterno, mas mesmo a mulher fumando, mesmo tu pegaria até mais pesado, a mãe fuma. Essas crianças vão ter mais autismo? Não existe nada que prove isso. Do ponto de vista dentro do método científico correto. Isso no estudo. Agora, é evidente que uma mãe fumar durante a gestação, isso é extremamente problemático. Você sabe que a criança pode ter problemas. Vai ter um pulmão menor, vai ter problemas de sensibilidade bronquial aumentada, mas que haja uma relação com o autismo, não existe um estudo que realmente mostre isso de forma que nos dê qualquer confiança para fazer esse tipo de afirmação. E aquilo que se sabe e o que realmente acontece com a mãe fumante, a mulher fumante, o que o bebê, o que o feto tem de consequência, de danos? Isso já está bem provado. Uma coisa é o que se sabe aí, e outra coisa é o que realmente... já está provado, que filhos de mães fumantes, eles nascem mais com baixo peso, e nascer com baixo peso é um risco para outras complicações.
existe mais casos de aborto, existe mais casos de nascimento prematuro. Então, isso existe evidência já, isso já está comprovado, vamos colocar assim. Então, essas situações, existem problemas importantes, inclusive problemas que o filho da mãe fumante pode ter uma incidência maior de complicações respiratórias, porque geralmente a mãe vai continuar fumando depois também. Durante a gravidez ela não parou, imagina depois que o filho nasceu. Então, isso já se sabe. Então, essas alterações de baixo peso, aborto e complicações ali no período do nascimento são bem mais frequentes entre os filhos de mães fumantes. Com relação ao idoso, doutor Renato, como é que está a incidência hoje de fumo nessa faixa etária aí da terceira idade? Porque, reduziu? E com esse advento da pandemia aí, isso continuou a diminuir ou... Não houve esse impacto. Não houve. Talvez uma ou outra pessoa tenha parado de fumar em função disso, com receio, mas que isso tenha tido um impacto maior, não. Eles sabem que tem um risco maior, né, por terem doenças crônicas, né, principalmente DPOC, eles têm risco maior de complicação, mas é impressionante assim, como as pessoas se mantêm teimosamente ligadas ao cigarro, mesmo já na vigência de doença pulmonar. Agora, o idoso ele é mais vulnerável, né? Sim, com certeza, com certeza. Mas assim, aquela pessoa que nós atendemos, pacientes que têm, sei lá, 85, 90 anos, já com disfunção pulmonar importante, e alguns dizem, não vou fumar. E aí, do ponto de vista de saúde pública, é uma coisa de saúde individual. Nós temos que fazer tudo o que é possível para que ele possa parar de fumar, e existem coisas que nós podemos fazer. Agora, a nível de saúde pública, o grande investimento tem que ser feito em cima de adolescentes. E hoje, uma das grandes preocupações a nível mundial, Manuel, é em relação ao cigarro eletrônico, em relação ao VAP, né, que seria o inalar, e já se sabe que boa parte desses adolescentes que fazem uso dessas formas, entre aspas, inocentes da nicotina, vão se tornar fumantes regulares nos próximos anos. Então, hoje a tendência é que esse tipo de fumar também tenha que ser completamente banido. Meu filho, eu tenho uma filha de 11 anos, fala, pai, eu vou fumar esse cigarrinho que não faz mal, que é eletrônico, nem pensar. A partir dali, provavelmente ela vai se viciar no cigarro convencional. Então, alguns dizem, né, que existe uma certa pressão da indústria do tabaco para que faça uso dessas formas seguras, sem alcatrão, para que tenham no futuro clientes que vão manter o tabagismo pelo resto das suas vidas. Agora essa de forma segura é muito mais um discurso do poder econômico aí do que propriamente da ciência, né? A ciência eu acho que não tem como... Absurdo, mas como hoje é muito complicado, né? Até já é meio brega um adolescente fumar, vamos colocar assim, então é muito difícil algum adolescente começar a fumar de forma espontânea o cigarro. Esse muito difícil é relativo, né? Muito menos do que na nossa época. Até porque hoje o acesso, né? Antigamente se comprava facilmente, hoje não, né? Hoje já tem todo um rigor aí, né? Legal. Mas na hora que se leva para o adolescente, quer experimentar coisas por novas. Por outro lado, uma droga, um cigarrinho que é seguro, ele vai usar e daqui a pouco ele vai partir para o cigarro. E o problema maior disso é que nós não temos um controle ainda a nível de leis que impeçam a venda para menores desses equipamentos, né? Sim. Esse é o maior risco, né, que a gente tem de envolvimento com... Tem que existir algum movimento que impeça esse tipo de uso também, principalmente para... no Brasil ainda não está regulamentado. Né? Só que existe uma pressão muito grande. Inclusive, eu estava escrevendo alguma coisa sobre isso, eu vou colocar um blogzinho lá no 48, eu estava escrevendo sobre essa associação em função dessa reunião que houve para tentar criar o objetivo
dessa reunião que está vendo é para que os impostos sobre o cigarro sejam aumentados muito mais. Quando fala em aumentar imposto, as pessoas reclamam. Mas nesse caso específico, que há um malefício para a saúde evidente, e que há uma perda econômica brutal, né, cada R$1 gasta 10, a ideia é que se fosse taxado isso mais, aumentaria a arrecadação do governo para fazer frente a essa situação e também para que que as pessoas consumam menos. Eu sempre converso, né, eu tenho relação com a Unimed, se a pessoa tem doença prévia, tem diabetes, hipertenso, isso já existe um acréscimo no valor que ele vai pagar. Nós todos vamos pagar para que aquela pessoa seja tratada. Eu sempre defendi que o tabagista também tivesse um acréscimo nesse valor. Mas tem, não tem? Só pelo fato do tabagismo, não. Ah, não? Não. Olha. Porque essa pessoa vai ter mais câncer, vai ter mais linfoma, vai ter mais doença pulmonar, vai infartar mais. Então, todos nós que estamos pagando o plano de saúde, nós estamos tirando parte do nosso investimento para tratar pessoas que estão fumando. Então, essa pessoa também já deveria pagar um pouco mais. Mesma coisa no seguro do carro. Já se sabe, né, que alguns grupos, pessoas mais jovens, tem um perfil que bate mais, que vai pagar um pouquinho mais no seguro. Então, eu defendo que as pessoas que fumem também paguem um pouco mais do seu plano de saúde, né, para que façam frente aos custos que certamente boa parte deles vão gerar para o sistema, tanto para o sistema privado quanto para o sistema público. Aí não teria como fazer isso, né? Mas o SUS tem gastos imensos em relação ao tabagismo. Aí depende de políticas governamentais para tentar fazer com que isso se reduza. E a gente não vê mais hoje, né? Na verdade, todo mundo sofre, né? A empresa sofre com isso, porque tem um custo altíssimo uma baixa produtividade, porque isso acaba afetando a produtividade, né? Aquelas questões de falta ao trabalho, tem uma série de fatores aí que levam a um prejuízo bastante grande por parte dessa indústria e com certeza o produto chega mais caro para nós. Sim, com certeza. Chega bem mais caro. Todos nós estamos pagando. Pagando. A parte desse pessoal que certamente vai consumir muito mais os custos, né, o serviço de saúde do que aqui no Brasil. Agora, a gente está falando de algo assim terrível, né? Porque além de todos os danos e consequências que causa, ainda tem uma dificuldade, a pessoa que usa tem uma dificuldade louca, muito difícil mesmo parar de fumar, né? Muito difícil. Tem estudos aí que chegam a dizer que ele é bem mais, a dependência do cigarro é muito mais forte do que a da própria cocaína, né? É muito mais difícil, às vezes, a pessoa largar o cigarro do que um... Sim. Então, o que a gente pode fazer para dar uma orientada nas pessoas, se por acaso... Eu tenho uma experiência interessante, eu trabalhei muito tempo com tuberculose. E lá nós atendíamos o pessoal do presídio. Né? Então, geralmente eram pessoas que bebiam, faziam uso de drogas, geralmente crack, maconha, e fumavam. E lá no presídio eles não podem fazer isso. Eu perguntava a todos eles, né? Então, se hoje tu tivesse que usar, tu pudesse usar uma droguinha só, né? Qual tu usava? Todos eles, né? Nessas décadas que eu trabalhei, cigarro. Cigarro. Isso é uma coisa impressionante. Então, realmente, a dependência que o cigarro traz... É muito forte, né? Muito forte. E as pessoas, numa situação dessa, se tivesse que poder fazer essa pergunta, até por curiosidade própria, todos usam cigarro. Então, o cigarro tem uma capacidade de criar dependência imensa e não é fácil parar de fumar, né? Mas tem alguma estratégia que a gente possa estar deixando aqui para as pessoas que estão nos assistindo, doutor Renato? Eu costumo brincar com os meus pacientes, a primeira coisa para parar de fumar tem que ser macho. E se for mulher? Eu digo assim, a senhora coloca isso, não entenda mal. Para descontrair um pouco. Porque assim, parar de fumar, a primeira coisa, é querer parar de fumar. Sim, com certeza. Se a pessoa não quer parar de fumar, não adianta a gente ficar batendo, não vou lhe atender mais, né? Não é assim que funciona. Tem que respeitar essa situação pessoal, sabendo que é difícil. Olha, parar de fumar é fácil? Não, parar de fumar é difícil.
Mas agora as pessoas conseguem. O que a gente vê com frequência? As pessoas não conseguem e não querem. Aí daqui a pouco aparece um tumor. Boa parte deles, eu tinha um paciente que chamou muitas vezes, faz 4 carteiras de cigarro por dia. E segundo a filha, ele morava numa casa, ele tinha um porão, lá embaixo ele tinha aqueles maços de cigarro, ele ficava apavorado só da possibilidade de faltar o cigarro. E foi fazer uma cirurgia, pediram um raio-x de tórax, para ele apareceu um nó, nós fomos investigar, realmente era um tumor pequeno ainda, né? Ele conseguiu fazer o tratamento. E entre o período que ele fez a consulta, ele voltou para trazer a tomografia. Doutor, não fumo mais. Mas assim, parei. Não sei de falta? Não, senhor, falta. Parece que eu nunca fumei. Olha só. Então, o parar de fumar, né, é motivação. Essa motivação, às vezes, pode vir... É que às vezes é muito mais psicológico do que físico, né? A dependência, às vezes, ela tem... Física, mas a motivação é psicológica. Então, qual é o maior motivador? Medo de morrer. Eu estou com câncer de pulmão, eu sei que esse câncer tem relação com o tabagismo, vou largar isso aqui. Então, essa situação é uma situação bastante frequente. Tudo são doenças mais insidiosas, DPOC, enfisema, alguma cardiopatia, as pessoas ainda acabam, às vezes infartou, a gente fica lá sem fumar está na UTI, fica mais uma semana em casa, daqui a pouco volta a fumar de novo. Então, é questão de motivação. E aí nós temos que tentar convencer os pacientes que parar de fumar pode ser um grande negócio para eles. Então, primeira coisa, saber que não é fácil. Às vezes as pessoas têm receio de tentar parar de fumar, porque assim, existe toda uma pressão, uma cobrança. Se eu estou tentando não conseguir, o que é que meus amigos vão dizer? O que é que a minha mulher vai dizer? O que é que os meus filhos vão dizer? Então eu deixo bem claro, você não tem que ficar colocando uma pressão imensa. Já se sabe que muitas pessoas têm que fazer 3, 4 tentativas para conseguir parar de fumar. Então, vamos tentar. E existem algumas técnicas, e existem alguns medicamentos que podem ser utilizados para que essa parada se faça de uma forma menos dolorida, menos sofrida. Basicamente, hoje nós temos no Brasil a bupropiona, nós temos o Champix, já saiu do mercado. Saiu? Já, o Champix saiu, a valeritina saiu do mercado. Era muito caro e, na realidade, ele era muito parecido com a bupropiona em termos de eficácia. E reposição de nicotina. Então, normalmente a pessoa começa a usar a bupropiona, e ela usa isso durante algumas semanas, e nós marcamos um dia para parar de fumar, isso é importante. A pessoa sempre vai tendo uma desculpinha, briguei com a mulher, agora me incomodei aqui, estou reformando a casa. Então, o ideal é marcar uma data, Manuel vai parar de fumar no dia 20 de setembro. Então, mas até lá vai preparando. Vai preparando, ele vai já usando a sua medicação, ele vai se adaptando às doses, tem que ver se não existem interações. Já vai reduzindo? Ele vai tentando reduzir. Vai tentando reduzir. E no dia 20 de setembro, que o Manuel botou lá na data para separada, aí ele começa a fazer reposição. Aí a reposição pode ser feita através de adesivos. A gente começa com uma pessoa que fuma uma carteira, a gente começa com 21 miligramas, depois passa, vai reduzindo, né? Chega a 7 miligramas e se para. E existem hoje também, que a gente usa goma de mascar de nicotina. Na hora que dá a fissura, na hora que a pessoa fica agoniada, ele pode mastigar a gominha, ele já recebe, a nicotina também é absorvida pela boca. Então ele faz uso dessas gomas de nicotina para... Aí você sabe, ele vai continuar dependente da nicotina? Não, a gente consegue parar dessa maneira. Vai dessensibilizando, né? Vai dessensibilizando. Porque existe, além do aspecto químico da dependência, existe toda aquela situação que a pessoa é acostumada... Psicológica mesmo, né? Bota ali, aquilo ali é toda uma situação que ele faz isso a vida inteira. Então, até ele dessensibilizar disso, demora. Então, mas assim, nos melhores lugares do mundo, existe um sucesso aí na faixa de 30% a 40%, que vai aumentando à medida que as pessoas vão tentando mais vezes. Então, tem pessoas que conseguem parar depois da terceira, quarta vez. Isso mas você atende pessoas fumantes e ex-fumantes, qual é o índice de recaída? É alto? É interessante, Manuel, se eu pergunto a todas as pessoas, né, boa parte deles já pararam, 2 anos, 3 anos, e aí fica a situação muito parecida com o alcoólatra. A situação mais comum
A pessoa já está segura que não está mais viciada. Não está mais dependente? Aí vai numa festinha, vai tomar uma cervejinha, aí um amigo assim, Manuel, pega um cigarrinho, pode fazer mal, já faz 2 anos que tu não fuma, deu a primeira fumadinha, no outro dia está ocupando o cartão. Mais do que fumava. Geralmente as pessoas voltam. Mas existe um índice muito alto assim, de recaída, doutor Renato? Eu não tenho esses números não para sabe. você colocar, mas aí depende muito da situação, né? Se já tem doença básica, se não tem doença básica. O cigarro ele é uma muleta. Porque me parece que as pessoas que são ex-fumantes é diferente das pessoas ex-usuários de álcool ou de outras drogas. Parece que existe um índice menor de recaída do cigarro. Não sei se isso faz sentido. Eu não tenho esses números. Mas existe uma recorrência relativa, não é incomum isso. Tem pessoas que pararam e voltaram 3, 4, 5 vezes na vida. Se a gente vê isso no consultório com frequência, né? Sim, tem. É tão difícil parar de fumar. Pois é, doutor, deixei furo. Né? Fui botar um cigarrinho, achei que estava tranquilo. Que não ia acontecer. Como ocorre, né? Sim. Então, só um golezinho, não vai dar nada. Né? A festinha da família, ali começa tudo de novo. Então, isso é uma coisa que a gente vê com... porque normalmente a pessoa para de beber, ela para uma semana, 2, 3 e recai. O cigarro dificilmente, porque ele é mais difícil para parar, né? Parar de beber é mais fácil, porque tu não vai ficar bebendo o dia inteiro, a semana inteira, o mês inteiro. O cigarro não. O cigarro é todo instante. A cada 5, 10 minutos está fumando. Então, se tu ficar uma semana sem usar o cigarro, me parece que isso já ajuda a pessoa a ter um insight ali de... A pessoa que para de fumar, Manuel, ela geralmente, as 3 primeiras semanas são muito difíceis. Né? Nós conversando, eu peço, né, casal lá no consultório, a Manuel é esposo, o Manuel fumando, eu falo com a esposa, Manuel, a senhora tem que ter paciência, o Manuel vai ficar mais chato, vai ficar mais irritado, então tem que ter paciência. Não pode também botar muita pressão, às vezes fica... gerando estresse, né? Estresse, mas tu é uma pessoa que tu não tem força de vontade, tu é um frouxo, aí o cara vai voltar a fumar. Então tem todo um preparo familiar que a gente tem que fazer. Família faz parte do processo, né? Faz parte. Então, é muito comum, né? Às vezes assim, as pessoas quando tem um neto vão parar de fumar ali, porque, né, já sabe que uma criança pequenininha, aquilo ali vai trazer problema. Então, existem situações na vida da pessoa que fazem com que ela reflita melhor. Todas as pessoas que eu atendo dizem, parou de fumar. Por que você parou de fumar? O que levou a isso? Então, existem essas situações assim, às vezes de um insight, né? Um neto nasceu, ou um familiar morreu, ele acompanha um sofrimento grande, alguém com câncer. Então, nós temos que aproveitar isso também para tentar convencer. Olha, teu pai já morreu ligado a um de oxigênio, esse é o caminho que leva para a tua vida. Quando a gente faz algum exame nesses pacientes, que tu mostra que a função pulmonar já está reduzida, que o Manuel, normal seria 4 litros, está com 3. Né? Então, isso vai, essa colocação, faz uma tomografia, já está com enfisema, está perdendo função pulmonar. Então, isso também serve como reforço, que não é só que o cigarro faz mal, o que pode fazer mal, já está fazendo mal para ti. Está fazendo. Aí é outra situação. Então, toda essa estratégia é fundamental a nível de consultório. Legal. Doutor Renato, sempre é muito bom ouvi-lo, né? Tem muito conhecimento para nos passar e isso é importante, principalmente nessa questão, né? A gente precisa de conhecimento para poder tomar consciência e aí decidir, né? Então, quero agradecer a sua presença aqui, mais uma vez, das tantas que já nos encontramos por aí, né, nos trabalhos de prevenção, e deixar aí os microfones para as suas considerações finais. Eu agradeço a oportunidade, sempre disse, eu admiro muito o teu trabalho. Muito. Obrigado. Teve um papel importante, tu é reconhecido na cidade em função disso, sabe como isso é difícil, né? Tu mexe com forças contrárias muito grandes, então parabéns pelo teu trabalho e a gente poder ajudar um pouquinho no teu trabalho é um prazer imenso, eu te agradeço a oportunidade. Muito obrigado mesmo, estamos sempre à disposição. Da mesma forma. E assim a gente encerra o nosso papo no Legislativo de hoje, que tratamos aí sobre tabagismo. Muito obrigado
e até a próxima.